Então, como reflexo a todo esse debate da causa abolicionista de um lado e dos defensores da escravidão de outro, os escravagistas, a monarquia brasileira acabou aprovando algumas leis que, na verdade, como eu disse no último vídeo, o que elas fizeram foi, na verdade, abolir aos poucos a escravidão e as extremidades da base demográfica dos escravos. Como assim? No dia 28 de setembro, e essa data se tornou emblemática, no dia 28 de setembro de 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. O que dizia essa lei? Todos os escravos nascidos no Brasil, todos os filhos de mãe escrava nascida no Brasil, a partir de 28 de setembro de 1871, estão livres, não podem ser escravizados mais. Tá? Então, por lei, eles deveriam ficar sob a custódia do senhor da mãe, até os seus 21 anos, e depois estariam livres. Só que o que acontecia na prática é que muitas vezes os registros de nascimento eram adulterados para garantir que esses menores continuassem escravos. Então, vamos supor, esse menor nasceu depois do dia 28 de setembro de 71, mas na hora ali do registro dá um jeito de colocar como se tivesse nascido antes, para garantir que esse menor se mantivesse escravo. Uma outra lei foi aprovada em 1885, também no dia 28 de setembro, a Lei dos Sexagenários. A Lei dos Sexagenários estabeleceu o seguinte: todos os escravos acima de 60 anos estão livres. Bom, mas isso na prática, isso não tem efeito. Tá? Esta lei, inclusive, ela foi muito criticada pelos abolicionistas, que diziam que ela servia mais para os senhores escravos, que não se sentiriam mais obrigados em manter o escravo idoso. Porque, veja, a expectativa de vida no Brasil imperial na época rondava em torno dos 40, 50 anos. Então, um escravo que chegasse aos 60 já era muito difícil. E mais, caso esse escravo tenha mais de 60 anos, tudo bem, ele não é mais escravo, mas ele vai para onde agora? Para onde esse escravo vai agora? Provavelmente para lugar nenhum. Imagine, uma senhora de 62 anos que foi escrava a vida inteira, analfabeta, vai arranjar emprego onde? E trabalhando numa fazenda no interior de São Paulo. A maior parte dessas pessoas continuavam nas fazendas, continuavam prestando serviços aos seus antigos senhores. Então foi uma lei que não teve grande efeito. Agora observa uma coisa. A Lei do Ventre Livre declara livre as crianças, os recém-nascidos. A Lei dos Sexagenários, os idosos. Mas a idade produtiva dos escravos, ou seja, os escravos entre 20 e 40 anos, mais ou menos, esta parte, que é a parte mais produtiva, ela é mantida até o último momento. Então, o que foi abolido, na verdade, foram os extremos. E com o objetivo de quê? Com o objetivo de esticar a abolição até o máximo. Quando você tem, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, herdeira do trono, filha de Dom Pedro II, assina uma lei com uma caneta de ouro que foi confeccionada especialmente para isso. E essa lei tem apenas 2 artigos. É a lei mais curta da história do Brasil. Primeiro artigo: a escravidão está abolida em todo o Império do Brasil. Artigo 2º: revogam-se as leis em contrário, ou seja, todas as leis anteriores em contrário à Lei Áurea, ou seja, leis que defendiam a escravidão, estão abolidas, não pode mais. Só que não houve nenhum projeto de inserção social dessa gente na sociedade brasileira. O que acontece é que esses ex-escravos agora são marginalizados, vão sair das fazendas, vão sair dos seus senhores, mas não vão encontrar espaços nas faculdades, não vão encontrar espaços nos empregos mais bem remunerados, vão concorrer com os imigrantes, que, aliás, terão a preferência para os melhores empregos. Então, essa gente vai entrar para uma marginalização social que se mantém até hoje e vão entrar junto com aquela população mestiça que se formou a partir dos cruzamentos entre brancos, índios, negros ao longo da história do Brasil
e que era aquela população que não era escrava, mas também não era senhor, não era dona de nada, e era aquela população marginalizada. Então agora os ex-escravos vão entrar também nessa grande parcela da população brasileira, que é o tido como o povo, ou seja, as pessoas, a massa, os marginalizados socialmente, que não tem voz na política, não tem voz na economia. É isso que vai acontecer aqui. E a República vai manter esta marginalização, que eu vou discutir isso nas nossas próximas aulas. Uma outra questão importante sobre a Lei Áurea é que, bem, se diz que a lei aboliu a escravidão, mas é muito complicado isso, porque até hoje existem casos de escravidão neste país. Tá? E eu vou mencionar alguns casos históricos do início do século XX que registravam, no início do século XX, casos ainda de escravidão no interior do Brasil, que eram formas de escravidão por dívida. O cara devia para um senhor, tinha que trabalhar para ele até o fim da sua vida. E quando ele fugia e ia até um juiz pedir ajuda, porque afinal de contas a escravidão estava abolida, o juiz prendia esse cara e mandava ele de volta para o seu senhor, porque afinal de contas ele estava devendo e tinha que pagar a dívida, que não pagava nunca. E até hoje você tem casos de escravidão, denúncias de escravidão no interior do Brasil, ou mesmo de maneira escondida nas grandes cidades. Então, meu amigo, a Lei Áurea não aboliu a escravidão. O que ela fez foi ilegalizá-la, que é diferente. Tá? Isso ainda existe no país. Outro ponto. Por que cargas d'água a princesa Isabel assina esta lei? Imperadora Dom Pedro II. Dom Pedro II, em 1888, estava na sua terceira viagem internacional. As viagens de Dom Pedro, elas percorriam a Europa, o Oriente Médio, os Estados Unidos. Dom Pedro fez 3 viagens internacionais, a primeira em 1871, que inclusive ele foi bastante criticado porque era na época que a lei do ventre livre estava sendo votada. Fez uma outra em 1876 e fez uma outra em 1888. Essas ausências do imperador Dom Pedro II para tratar da saúde, para resolver problemas familiares, reforçaram a ideia de que o país estava sem governo, porque o imperador vivia no exterior e passava pelo menos 6 meses fora. Então a princesa Isabel ela vai assinar a Lei Áurea em decorrência desse contexto, que estas ausências do imperador Dom Pedro II, a sua idade cada vez mais avançada, porque veja, em 1885, por exemplo, o imperador Dom Pedro II, ele tem 60 anos, ele é de 1825. Em 1885, o imperador do Brasil tem 60 anos de idade, o que para a época era muita coisa já. O imperador sofria de problemas de saúde, e tanto é que viajava para tratar, em parte, desses problemas. A única filha viva do imperador era a princesa Isabel, a herdeira do trono, casada com um francês, o Conde de. Havia uma resistência com a possibilidade desta mulher vir a assumir o trono do Brasil, um país patriarcal e um país machista. Então esses fatores pesaram aí na questão da deposição da monarquia, que eu vou falar melhor nos nossos próximos vídeos. Tá? Até lá.